Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo para o santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Esse poema que eu acabei de ler para você, ele foi escrito por um homem chamado Jonas, uns 8 séculos antes de Cristo. Jonas é um profeta muito peculiar, muito diferente. Quase que um antiprofeta, se é que isso existe. Vou lhe contar um pouquinho dessa história. Jonas, ele escreveu esse trecho aqui, essa porção, de uma memória que ele tinha, de um episódio terrível e incrível que ele passou. Jonas era um homem do povo de Israel e havia uma nação perversa naquela época, terrível, que era um povo que tinha sua capital chamada Nínive. E era assim, era gente muito má, eles eram poderosíssimos na guerra, era uma cidade tão colossal que sobre as muralhas da cidade eram muralhas tão largas que carruagens podiam passar por cima da muralha, e passavam. E eles tinham práticas de tortura terríveis. Quando eles tomavam uma região, aprisionavam as pessoas, eles costumavam usar ganchos, né, como anzóis, e passar nas pessoas, às vezes no nariz, e puxar as pessoas por aquilo ali. Torturavam, matavam, pilhavam. Eram coisas que a gente custa até imaginar, né? Então, chegava numa cidade, se encontravam mulheres grávidas, eles abriam a barriga com espadas e arrancavam o feto e matavam, deixavam a mãe ali morrendo de hemorragia, era um negócio pavoroso. E Deus olhou para essa grande cidade, e Deus é Deus, né? Deus é Deus, Deus é cheio de misericórdia, né? Cheio de amor. Deus olhou para essa cidade e resolveu que ele ia salvar essas pessoas desse pecado terrível. E ele chamou um servo seu, chamado Jonas, e falou, Jonas, te dirige para a grande cidade de Nínive e vai lá anunciar para eles que se eles não se arrependerem, eu vou lá destruir essa cidade. O Jonas se arrumou, era longe, era uma viagem longa, então ele preparou toda a tralha de viagem dele e ele viajou na direção oposta. Ele pegou um navio e foi para a Espanha. Ele queria mais que aquele pessoal morresse. Eles eram os inimigos de Israel. Ele não queria cumprir essa missão. Então, Deus manda uma tempestade e aí o pessoal do barco joga Jonas na água, um animal marinho gigantesco traga Jonas e aí nesse momento ele tem certeza que acabou a história. Ele sabe que ele desobedeceu a Deus, ele sabe que ele se negou a agir com misericórdia e está dentro de um animal e ele vai morrer. E aí ele ora a Deus e ele consegue ter esperança dentro da barriga de animal marinho, com algas na cabeça, na escuridão total, ele consegue ter esperança. E Deus dá uma ordem e esse animal acaba expelindo Jonas, vomitando ele em terra firme. Então, e mais uma vez Deus dá ordem, né, para Jonas ir lá para aquela cidade e Jonas vai. Né? Jonas ele vai com uma vontade. Nínive era uma cidade grande, era uma cidade que se percorria, levava-se 3 dias para percorrer a cidade. E Jonas percorreu em 1 dia, anunciando, vão se arrepender aí, vai morrer todo mundo. Não era com muita boa vontade, né? Então você imagina, uma cidade perversa, uma cidade pagã, que adorava falsos deuses. Por isso que Jonas escreveu aqui, né, que as pessoas que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Os ninivitas faziam isso, não tinha nenhuma misericórdia de ninguém. Mas isso aqui Jonas escreve já como uma memória, tá? Essa história aqui ele escreveu depois.
Ele viveu tudo isso e escreveu como uma memória. Né? Então ele falou, olha, eu lá naquela situação eu sabia que eu ainda ia voltar a servir a Deus. E aí ele vai, né? Vai para a cidade, de uma vontade, rapidinho anuncia, né? Ele fala para as pessoas lá que era... o que era a proclamação dele? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era isso que ele dizia. Pronto. Aí você imagina os ninivitas, né? Olhando aquele judeuzinho, aquele povo subjugado, fraco na visão deles, dizendo que a cidade seria destruída em 40 dias, né? Qual foi a reação deles? Eles se arrependeram. Eles se arrependeram dos seus pecados. Do rei ao escravo. Eles não sabiam nem como demonstrar arrependimento, eles não conheciam a Deus, eles não conheciam as práticas de fé do povo de Deus, então, mas eles sabiam que tinha jejum, eles sabiam que as pessoas se vestiam com roupas simples, faziam roupas de pano de saco, de saco de sacar coisas, né? Então pegavam esse pano e faziam roupas, isso os judeus faziam como forma de demonstrar luto ou pesar ou arrependimento. Então o rei ordena e todo mundo obedece, todo mundo resolve entrar naquela de se vestir de saco e jejuar. Jejum para demonstrar arrependimento. E eles botaram até os bichos em jejum, vestiram os bichos de pano de saco. Os bichos nem usam roupa, mas eles botaram pano de saco nos bichos também. Né? Então, cobriram tudo lá. E aí o decreto do rei fazia assim, ó, clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Veja que essa pregaçãozinha rápida de Jonas aqui provocou uma reação tal que foi um chamado para deixar os maus caminhos e a violência. Por quê? Porque talvez Deus abandonasse a sua ira e eles não fossem destruídos. E aí? E aí Deus não os destruiu. E Jonas ficou chateado. Jonas ficou muito chateado. E então, Jonas tem um episódio, ele ficou enfurecido, ele falou, Deus, é para isso que eu vim aqui, é para isso que o Senhor me chamou, me tirou da minha casa, tipo, para os ninivitas se arrependerem, né? E ele ficou, é por isso que eu fugi para a Espanha. Ele usa o nome antigo da Espanha, que era Tarsis, né? Ele falou, eu sei, olha como ele briga com Deus, eu sei, eu sabia que tu és misericordioso e compassivo e paciente e cheio de amor e que prometes castigar, mas depois voltas atrás e não castigas. Deus, me mata, eu imploro, porque eu prefiro morrer do que viver. É interessante que ele faz toda essa declaração, que ele sabe, ele declara tudo de bom sobre Deus. E ele fala, então me mata de uma vez. Eu sei que tu é assim mesmo, tu é cheio de amor. Tomas até os meus inimigos, tomas até os ninivitas. E isso é claro que nos remete direto às palavras de Cristo, né? Claro, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Isso aqui é claro que também está apontando para Jesus Cristo e também está apontando para a cruz, né? Até porque quando Jonas fala que ele se considera como ele tivesse morrido e ressuscitado, claro que isso também faz a gente pensar na ressurreição de Cristo, né? E ele saiu da cidade e se sentou lá a leste da cidade. E ele fez assim, tipo um barraquinho, um abrigozinho, e se sentou na sombra, né? Para ver o que acontecia. E aí Deus foi lá e fez crescer uma planta sobre ele, para aplacar o calor do sol. E aí isso deixou ele muito feliz, né? Mas na madrugada seguinte, Deus mandou um bicho, uma lagarta, atacar a planta e matar a planta. E aí, quando amanheceu o dia, Deus trouxe um vento oriental, um vento do leste, muito quente, e o sol bateu na cabeça do Jonas e ele estava quase desmaiando de calor naquela situação. E ele desejou assim, para mim seria melhor morrer do que viver. E Deus falou assim, Jonas, você tem razão de estar assim tão furioso por causa dessa planta? Ele falou, tenho, eu estou furioso e a ponto de querer morrer. Deus é maravilhoso. Olha o que Jonas escreveu, que Deus disse para ele. Ah, sim, né? Você tem pena da planta, só que você não fez a planta. Você nem fez ela crescer, você nem cuidou dessa planta. Ela nasceu numa noite e morreu na noite seguinte. Só que aquela cidade lá, de Nínive, lá tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Ou seja, gente que não sabe nem o certo do errado. Gente que nunca ouviu a pregação do Evangelho, que nunca ouviu uma pregação de verdade. Além de muitos rebanhos, muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E Jonas encerra o texto aqui e não escreve mais nenhuma linha. Jonas conta essa história pra gente, ele para aqui e deixa a gente com essa última frase. Deus falando assim, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir o certo e o errado. Além de muitos animais, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E essas são as últimas palavras que Jonas relata
desse evento. Ele não conta como é que ele foi para casa, não conta nada. Ele só conta que Nínive mudou e que Deus é compassivo. Ou seja, Jonas ele entendeu a mensagem e deixou isso para a gente. E eu li isso para você aqui, esse poema que está no meio do livro. É um livro curtinho, tem 4 capítulos. Você pode encontrar ele com facilidade, Antigo Testamento, né? Está na porção mais do final do Antigo Testamento, ou procure no índice, né? Você acha. Jonas, então, basicamente foi um homem que viveu em Israel, conheceu o sofrimento pela mão dos inimigos, sabiam que era uma nação perversa, Deus mandou ele pregar para essa nação, ele fugiu, Deus pegou ele, levou de volta para lá, ele foi e pregou de má vontade, pregou assim uma pregação tipo, se arrependa, vai morrer todo mundo. E todo mundo se arrependeu. E aí ele ficou chateado por isso. E Deus mostrou para ele com uma metáfora prática, né? Deus fez uma planta e matou a planta, que olha, essas pessoas valem muito mais do que isso. Então veja que os ninivitas, eles eram perversos. E Deus não dá mole para eles não. Se eles não mudassem seus caminhos, eles iam ser destruídos. Iam. Mas ao mesmo tempo, Deus sabia que eles precisavam de uma chance de se arrepender. Eles precisavam que um profeta fosse lá e pela primeira vez na história, proclamasse a eles a verdade. E eles juntaram aquilo com um pouco que eles sabiam sobre a religião daquele homem, né, daquele Jonas, daquele profeta ali, daquele povo de Israel, e eles entenderam, vamos jejuar, vamos abandonar. Eles sabiam que os caminhos eram maus. Isso toda pessoa sabe, independente da sua cultura, é básico, né? Todo mundo sabe, você não vai fazer com outra pessoa o que se fizerem com você, você não vai gostar. Então é simples, eles sabiam que assassinato era errado, eles sabiam que tortura era errado. E aí veio esse clamor, né? Vamos abandonar a violência, vamos abandonar os maus caminhos. Quem sabe Deus muda de ideia e não mata a gente. E Deus viu que era sincero, não era fachada, era sincero. E Deus preservou essa grande cidade, 120 mil pessoas, imagine. Jonas, ele foi o evangelista, eu acho que mais fantástico da história. Eu falei evangelista porque evangelho quer dizer boa notícia, tá? Evangelho não é só a história de Jesus Cristo contada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu conheço gente, por exemplo, que quando vai ler Gênesis, fala assim, agora eu vou ler o evangelho em Gênesis. Por quê? Porque é boa notícia, a Bíblia é boa notícia, né? Então Jonas foi um evangelista fantástico, porque ele pregou um dia, ele só pregou um dia, a pregação dele foi isso, ele atravessou a cidade um dia, pregando assim mal e mal, né? Se arrependam porque daqui a 40 dias morre todo mundo. E 120 mil pessoas se arrependeram. Isso foi incrível. Claro que foi a ação de Deus, claro que Deus queria preservar essas pessoas e claro que Deus queria usar essa história para mudar a minha vida e mudar a sua vida, senão eu não estaria aqui. Essa história não estaria aqui, na Bíblia Sagrada, se não fosse importante para toda a humanidade. Aproveite, leia a sua Bíblia. Conheça mais. Tem histórias fantásticas na Bíblia. Histórias incríveis, incríveis de deixar você de olhos bem arregalados e com vontade de ler mais. Tem coisa muito boa nesse livro. Aproveite.